O conteúdo deste programa é uma sátira de elementos da saga Star Wars, portanto, de cunho completamente fictício e sem compromisso com a realidade. Desta forma, as opiniões expressadas pela Rádio Imperial não correspondem às do fundador e administrador do veículo. As músicas contidas nesse programa são totalmente licenciadas e registradas de nossos parceiros da Fixed. Atenção, emissoras do Império, para o top de 5 segundos. Então, cidadãos do Império, sejam muito bem-vindos à Rádio Imperial, sua voz de notícias e entretenimento, diretamente de Coruscant. Aqui, nosso compromisso com a verdade e lealdade ao Imperador são as únicas coisas que importam. Nas notícias de hoje: Aurora Escarlate em ruínas. Líder da organização, Dryden Voss, é morto em Savarin. Desmistificando a falácia, o percurso de Kessel completo em menos de 12 parsecs. Roubo ao trem em Vandor, Coaxium perdido. Campeonatos de Sabak prometem sair da ilegalidade. Eu sou Rajar, com melhor, de volta aos estúdios da Rádio Imperial após um bom tempo. Vida longa ao Imperador. Cidadãos do Império, que saudade enorme a minha pessoa estava de vocês e dessa bancada. Vocês não imaginam onde eu estive, entre as estrelas novamente, mas dessa vez como um convidado de honra a bordo de um iate. Exatamente, meus caros cidadãos do Império, depois de muitas conquistas imperiais, espalhando a paz por aí na galáxia e controlando revoltas que cada vez mais crescem no cenário galáctico, eu finalmente consegui umas férias. Era desnecessária a minha presença por aqui, já que eu poderia apenas ligar o programa em uma voz automatizada e dizer: continuamos indo muito bem, muito obrigado. Só que aí o pessoal começou a reclamar, porque muitos ainda acham que a Rádio Imperial é fundada pelo governo e acham, né, que o radialista que vos fala estava recebendo dinheiro sem trabalhar, o que no caso estava sendo verdade, mas o ponto não é esse. Se chamam férias remuneradas, é claro, caros cidadãos confusos imperiais. E para evitar, né, tais confusões imperiais de cidadãos confusos e cidadãos imperiais confusos, eu mesmo falei aqui agora há pouco, e não falei errado, já que a produção já estava aqui me olhando de canto, eu mal voltei e já estão assim. É que eu estive em um iate, senhoras e senhores, e não em um hiato, como muitos pensavam. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que digo que o lugar a bordo do famoso cruzador Halcyon, delegado apenas para férias de oficiais imperiais, foi oferecido a mim, Rajar, Comenor. É claro, eu aceitei sem mesmo pensar duas vezes, depois daquele estresse que eu passei no dia da vida aqui nos estúdios da Rádio Imperial. Mas o mais interessante disso é que eu estou aqui narrando com toda empolgação, mas de alguma forma os momentos finais da minha estadia no Halcyon foram transmitidos e vocês aparentemente escutaram. Aquele androide, o KZV8, não lembro o nome dele, ele já se encontra desligado novamente, ainda bem, está ali no canto do estúdio, ele se conectou aqui com a transmissão da Rádio Imperial e, né, começou a transmitir, não sei como, santa paciência, mas vamos em frente, né, e sinceramente, produção, é entre nós, né, eu poderia ter um pouco mais de férias, não? O quê? Como assim o microfone? Senhoras e senhores, eu ainda estou pegando o equipamento imperial novamente. Bom, eu voltei, claro, por causa que julguei importante transmitir as notícias mais recentes para vocês, que também me deixaram chocado, eu confesso. Sério, enquanto eu estava a bordo do Halcyon, eu ouvi burburinhos por aí dizendo que um doido fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs. Veja bem, meus caros desentendidos imperiais da matemática imperial, de distâncias imperiais, quilometragens imperiais até, para vocês entenderem a barbaridade do conto em questão. A praça do monumento em comemoração ao glorioso imperador está a alguns quilômetros daqui. Por efeito de suposição, vamos dizer que 10, certo?
Bom, aí que está. Se minha mente imperial está bem entendida do assunto, o que com certeza sempre está, é que os 10 km ainda são 10 km. Se eu for em curva, se parar no bar do Deste antes, na cantina local, ou até se eu atropelar um dissidente, a quilometragem não muda, contanto que seu ponto de partida também não mude. E vejam meu assunto aqui, caso eu estivesse começando de meus apartamentos, aqui mesmo no Distrito Federal, eu estaria a 43 km exatos de onde trabalho, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Imperial. Eu não estou falando de distância vertical nem nada, mas da entrada do prédio da Compidor, aqui no nível 5127, vulgo o Distrito Federal. Logo, 43 km de distância mais os 10 até a Praça do Monumento dariam 53 km, pelo que constam meus cálculos imperiais. Então, são 53 km de onde moro até lá de qualquer forma, independentemente se eu vier aqui nos estúdios, passear, andar, subir o elevador do prédio e logo ali no Palácio Imperial que vejo daqui da janela e voltar. Ainda seriam os mesmos 53 km. Então, vem aqui o que diz esse simples radialista bem entendido dos assuntos imperiais, meus caros cidadãos do Império. Não tem como você fazer menos distância em um percurso já pré-definido. É exatamente isso que a rota de Kessel faz, já mapeada com a brilhante tecnologia hiperespacial, é claro. Não há outro caminho registrado por computadores ou por seres que façam esse percurso em 12 parsecs, ou quase isso, por causa de colisões do hiperespaço com corpos celestes ou até mesmo outras naves que no espaço se localizam. Olha, é ridículo, eu mesmo nem precisava estar fazendo essa analogia, porque sinceramente é conversa pra banta dormir, ao contrário de notícias verdadeiras, é claro, que aconteceram enquanto eu estava por aí na galáxia, como a morte de Dryden Voss da Aurora Escarlate. E que, ótimas notícias, devo dizer, sob o comando do Império, organizações criminosas jamais deveriam existir, jamais. Algo que os próprios integrantes da organização também sabiam, é claro, sabe, os integrantes. Nesses momentos, devemos agradecer aos combatentes da linha de frente que lutam para manter a ordem. Um abraço especial à amiga Erika Quelno do 84º Esquadrão de Caças Imperiais. Mas onde eu estava mesmo? É claro, por mais que Dryden Voss tenha sido morto, eu, Rajar Comenor, ainda sou inteligente o suficiente, obviamente, para saber que tais organizações criminosas são como as ervas daninhas que crescem sobre as árvores Rushdie e Kashyyyk. Corte uma pela raiz e você acaba tendo que cavar mais fundo porque você acaba de descobrir que não era a raiz o que você cortou. A nave de comando de Voss, a primeira luz, não foi 1. Destruída e nem 2. Entregue a nós. Ou seja, alguém ainda está por trás da supostamente caída Aurora Escarlate, ou estamos lidando com um ladrão que simplesmente está tentando acertar as contas, provavelmente daqueles idiotas do sindicato Pike, o que eu, Rajar Comenor, acho extremamente improvável. Não é coincidência alguma que as minas de Kessel se revoltaram um pouco antes dessa notícia chegar em minhas mãos. Olha, abrindo um breve parênteses, é claro que a revolta lá já foi contida, obviamente, pois se tratava apenas de Wookiees infelizes que queriam comemorar o dia da vida com uma ceia. Então, nós os demos a oportunidade e eles ficaram muito contentes. O que é estranho aqui de fato é que o assassinato de Voss seria apenas um famba expiatório para o suposto assassino, que não são os Pikes. Vejam só, se minha linha de raciocínio faz sentido. Supostamente, a Aurora Escarlate chega em Kessel, faz uma negociação furada com os Pikes e tudo acaba em revolta. É claro que os Pikes desejariam revidar e acabariam indo diretamente na liderança de outra organização, nesse caso, a Aurora Escarlate. Isso, supostamente, claro, até porque, cá entre nós, os Pikes não têm metade da inteligência aqui no Império, então, muito provavelmente eles ficaram com a cabeça baixa e disseram, tudo bem, eu vou deixar isso passar porque vocês todos são inferiores a mim. Apesar disso ser inteligente, o Império falaria isso, mas também revidaria. Onde está a Lady Kira, tenente de Voss? O corpo dela certamente não apareceu em nenhum necrotério da galáxia. Inteligência, meus caros. Inteligência. E falando em inteligência também, o oposto disso, como enxergo aqui a produção, infelizmente não posso cortar para os comerciais em algumas próximas edições, porque toda a verba dos patrocinadores foi cortada, já que passamos algum tempo sem transmitir. Obrigado, viu? E nosso fiel narrador da Suspiros e Delírios está indo bem no seu outro negócio de vendas de espetinho. Espetinhos 1313, alguma coisa assim, né? Nunas fritos, ou pé de nuna fritos, alguma coisa assim, mas eu ainda prefiro dedinhos de Aqualis. Bom, então é claro, eu devo continuar esse programa e nesse meio tempo lembrar a vocês, caros cidadãos do Império, que campanhas imperiais, tais quais a de Mimban, estão indo muito bem depois do pronunciamento do Grão Moff Tarkin que todos os governadores regionais deveriam aumentar a produção em seus mundos. Ora, é claro, ninguém sob o Império deve ser preguiçoso, isso reflete exatamente como estamos transmitindo nossa imagem e também mensagem pela galáxia.
O que as pessoas achariam de nós se não dessemos o melhor, nosso suor, nosso sangue para o Império Galáctico ajudá-lo a nos ajudar? Nós não seríamos merecedores da segurança, da paz, da justiça e de todo o estado de bom espírito propagado? Estados de espírito que são quebrados, infelizmente, como revoltas, como a de Kessel, como mencionado previamente, ou campanhas ditas partidárias, embora todos saibamos que a palavra certa é terrorista, do senhor Sal Guerreira e aliados como o senhor Junta, que ainda se encontra foragido, ou até mesmo o roubo de Coaxium em Vandor, na Orla Média. E nossa, Vandor, lá do Forte Y, só de lembrar de lá eu já fico com frio. E não é por causa do clima de planeta em si, diga-se de passagem, mas porque as mesas de sabaki do estabelecimento cultural, digamos assim, que lá se localizam, ficam geladas com os olhares de gente que estão à procura de um blefe bem dado. Olha, eu prefiro Pazak, é um jogo mais simples, mais divertido e mais rápido. Imagine só, o baralho de Pazak são apenas números, positivos e negativos, e cartas douradas, que você entende em todo lugar da galáxia. É universal. Apenas isso, mas não, alguém inventou de dar todo um significado cultural e complicado para o sabaki, isso além de cada um ter uma variação diferente sobre as regras do jogo. Então imagine o ser caótico que se instaura enquanto você está em uma mesa jogando sabaki. Vamos aos fatos, meus caros cidadãos imperiais que desejam apostar nas mesas algum dia, apesar disso ser ilegal. Pazak. Cartas de 1 a 10. Você tem um deck secundário onde você guarda suas cartas de subtração, adição ou as douradas que são especiais. Pronto, só isso, você joga o melhor de 6 rounds com o seu oponente e seja feliz. Mas o sabaki? 76 cartas, 4 naipes, cantis, sabres, cajados e moedas, um comandante, a dama, o mestre e o ás por naipe, com um par de cada carta especial, equilíbrio, o idiota, perseverança, moderação, o mal, a rainha do ar, escuridão, a morte e a estrela. E olha aqui, essa última, a estrela, ainda pode ter 2 valores atribuídos a ela. Perdão, a produção aqui me avisa que minha matemática, minha descrição cartomante, sei lá, está confundindo a cabeça de quem me ouve. Mas o fato é que é só pra descrever isso já é complicado. Imagina sentar em um lugar frio como Vandor só pra jogar isso. Claro, se quiser jogar em um lugar quente, vá pra Tatooine, Sullust, um lugar mais a menos, Batuu ou Corellia, mas não é a temperatura todo o problema do jogo. É a complicação que até eu tive dor de cabeça só de explicar o baralho, quem dirá as regras. Imagine se isso fosse sair da ilegalidade. Seria um ato de terrorismo cultural. A bombardear pessoas com regras muito complicadas é pedir para que elas só pensem nisso quando forem trabalhar ou participar de uma atividade recreativa, como assistir a uma apresentação de balé aquático dos Mon Calamari. Ficam sempre ali, parecendo droids, trabalhando nos números e dizendo: se eu tivesse na minha mão uma rainha do ar e escuridão, eu certamente poderia ter vencido. Vai se tratar, deixem os loucos, os contrabandistas, os salafrários se preocuparem com o tanto de cartas que possui na mão e se o amigo tem um idiota na mão, mas se olhe no espelho e você enxergará o idiota sem precisar de um baralho de sabaki. Eu me exaltei aqui, eu fiquei muito chateado, mas voltando a Vandor, digo, não fisicamente, mas ao assunto de Vandor que estávamos tratando, ao roubo de Coaxium que aconteceu no planeta, tudo remete à ilegalidade nesses tempos modernos e em sacrifícios de oficiais imperiais que sempre estão cumprindo seu dever. Vocês se lembram, caros cidadãos cultos, que anos atrás relatamos o falecimento do estimado comandante Clone Fox, que nunca voltou atrás com seu julgamento, e hoje, infelizmente, adicionamos mais um nome a esse pedestal, o de Denwad Banevas, comandante das forças de segurança que escoltava um trem cheio de Coaxium que foi, infelizmente, invadido por criminosos. Eu confesso não ter muitas informações sobre quem ou porquê disso ter acontecido, porque o fato me entristeceu muito, então eu nem quis ligar sobre isso. Amigos e colegas imperiais, partindo para uma pós-vida, se é que você acredita nisso, caro cidadão imperial que me escuta, mas partindo apenas por cumprir seu papel nesse majestoso Império Galáctico. No caso de hoje, relatamos a partida do Sr. Banevas, que estava servindo a bordo do trem ICC 5537. Infelizmente, acaba o programa com essas notícias tristes, mas com a lembrança e mensagem a todos os cidadãos da galáxia que a justiça sempre prevalece no final. Eu sou Rajar Comenor, diretamente dos estúdios da Rádio Imperial, encerrando essa transmissão. Vida longa ao Imperador.